Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja participando conosco, desejo que a força espiritual do ressuscitado chegue abundantemente ao seu coração, ao coração da sua casa, da sua família, dos seus amados. Que o Senhor, pela sua ressurreição, que agora pode colocá-lo em qualquer lugar, em todo o coração, em todo lar, que esta presença certa, invisível, poderosa do Senhor seja neste tempo da sua vida o remédio precioso que o ajuda nos enfrentamentos, nas dificuldades desse tempo. Também confiamos ao poder daquele que venceu a morte, o nosso estado, a nossa situação atual de pandemia, pedindo ao Senhor que carregou sobre si nossas enfermidades, que também tome e subjugue sob o seu poder também esta pandemia que nos assola, nos incomoda, nos angustia. Queremos trazer para esta Eucaristia as vítimas desta pandemia, dentre elas aquela que no meio de nós também saiu vítima dessa doença na direção de Deus, na direção daquele que venceu a morte, a Ana Cláudia. No nome dela, queremos reunir e trazer para essa Eucaristia todas as vítimas de todo o planeta, de modo que o Senhor Jesus receba esses seus irmãos como sacrifício que clama também a Ele por uma ação poderosa da parte dEle em nosso favor, em favor da humanidade, nos ensinando o que fazer. Não se trata de Ele fazer sozinho ou fazer no nosso lugar, mas nos ensinando o que fazer e como agir nesta hora, de modo que Ele faça aquilo que é dele e só Ele pode fazer, mas também nos faça compreender o que é nosso e o que nós devemos fazer, a fim de que essa somatória importante de graça de Deus e de esforço e compromisso humano, que esses dois ingredientes importantes nos ajudem a sair da situação em que nos encontramos. Vamos lendo nesta oitava da Páscoa os belos textos da ressurreição e dos encontros pós-pascais que o Senhor realiza com seus amados. Lemos hoje esse belíssimo texto de São João, que é o texto que está logo aquele que lemos no domingo, quando os dois discípulos, Simão e o discípulo amado, correm e vão ao túmulo e encontram o túmulo vazio. Pedro entra e vê, o discípulo amado entra, vê e crê. Estamos aqui logo naquele momento posterior, onde Maria permanece do lado de fora do túmulo chorando. E aqui já aparecem elementos importantes da ressurreição e deste mistério que se pôs sobre Jesus. Em primeiro lugar, aqui percebemos as testemunhas do céu. O texto fala de dois anjos vestidos de branco. Naquela ocasião, o testemunho das mulheres não valia em juízo. Talvez por isso os outros evangelistas tenham colocado várias mulheres que foram ao túmulo naquele domingo pela manhã. São João fala de uma mulher, de modo que, digamos assim, aqui há um elemento importante, né? A fé pascal vem da boca e da fé de uma mulher, a ponto de ela ser chamada apóstola dos apóstolos, como nós rezamos no prefácio da festa de Santa Maria Madalena. Mas aqui, para além disso, nos encontramos com testemunhos que vêm do alto. E se não bastasse um, porque um é pouco, dois anjos vestidos de branco, isto é, o testemunho acerca da nova realidade desce do céu. E aquele coração humano feminino crê, apesar do seu sofrimento. Maria é capaz de enxergar além, porque é preciso enxergar além. É preciso enxergar além. Os olhos da cara não bastam para penetrar
olhar o mistério da ressurreição. É preciso que nós coloquemos sobre esse mistério os olhos da fé. Houve um diálogo entre os anjos e aquela mulher. Depois, diz o texto, Maria se volta para trás, viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Viu e não sabia que era ele. Portanto, não se trata apenas de olhar com os olhos do rosto. Para penetrar o mistério da ressurreição, é preciso olhar com outros olhos. Sobre o corpo glorioso de Jesus, há propriedades novas, a ponto de o olhar meramente humano não ser capaz de penetrar esse mistério. Maria vê Jesus e não sabe que era ele. Esses pequenos elementos de linguagem aqui nos fazem pensar isto. Há algo novo sobre o corpo glorioso que não é, digamos, esse novo não é captável ao primeiro olhar, ao olhar raso. É preciso um olhar que penetre o mistério. E aí começa um diálogo entre aquele que ela pensava ser o jardineiro e ela mesma, a ponto de, em algum momento, aquele que ela via e não conhecia, como Jesus, pronunciar o nome dela. Aí sim, quando Maria sente aquela voz pronunciada daquela forma, o seu nome soprado com amor, como certamente em tantas outras ocasiões Jesus fizera, aí sim, aí os olhos penetram o mistério. Ela volta-se e exclama em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre, e reconhece o seu amado Jesus. Aqui, como eu lembrava domingo, quem não ama nunca vai entender o mistério da ressurreição. Estamos aqui diante de uma mulher que ama a ponto de ir de madrugada sozinha ao túmulo, para não fazer nada, porque na versão de João, Nicodemos já tinha levado 30 quilos de aromas para o sepultamento. Ela não foi levar algo, ela foi porque já naquele terceiro dia já sentia falta do seu amado Jesus. Por isso foi ao túmulo, como quem quisesse estar mais perto daquele que ela não podia mais ver com os olhos da cara. Por isso, meu irmão, minha irmã, aqui nos encontramos com, como eu lembrava, um elemento importante. O novo sobre Jesus precisa de algo a mais do que os olhos do rosto. É preciso que se coloque sobre este corpo glorioso o olhar, os olhos da fé. E é aqui que se assenta a beleza da nossa fé cristã. E esta fé cristã, nós a encontramos aqui anunciada corajosamente por Pedro. No início do caminho, aqui estamos no dia de Pentecostes, quando o Espírito desce sobre os apóstolos, sobre Maria. É aqui que estamos nesse contexto. Aqui Pedro anuncia com coragem: Deus constituiu o Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Crucificados houve muitos, inclusive havia outros dois com Jesus, mas ninguém que tivesse voltado da morte, ninguém que tivesse ressuscitado. É a partir desse novo que se põe sobre Jesus, que não só se enxerga toda a trajetória dele, como agora também se convoca a uma atitude humana de reagir a este crucificado que ressuscitou. A pergunta é esta, diante do anúncio: o que devemos fazer? O que devemos fazer? E aqui vem exatamente as reações humanas diante de Jesus, o crucificado, ressuscitado. Aqui se trata de crer, e o ato de crer já traz consigo o movimento de conversão.
crer, ser batizado e continuar no caminho do Senhor, no movimento de conversão e sob a ação do Espírito Santo, como lembra Pedro. São Marcos vai dizer no final do seu evangelho: quem crer e for batizado será salvo. Aqui estamos diante então do movimento diante do crucificado que ressuscitou. Fé. O nosso olhar sobre Jesus nos convida à fé. Uma fé que nos leva à conversão, a querer ir com Ele, para fazer parte do seu grupo, dos seus discípulos. Nós então mergulhamos nas águas do batismo. A fé suscita a conversão, que nos leva ao batismo, e a partir então deste belo sacramento inicial, nós nos colocamos no caminho, nos fazemos dele, queremos ir com ele e queremos fazer como ele. Salvai-vos dessa gente corrompida. O ato de fé exige, digamos, essas duas coisas: ir com o Senhor, isto é, querer ser dele, querer estar com ele, querer fazer parte do grupo dele, mas por outro lado, querer fazer a diferença por ser dele. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas é preciso que o nosso testemunho de fé fermente o mundo, ilumine o mundo, tempere o mundo, porque é assim que devem ser os discípulos do Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a reavivar também nessa Eucaristia, na oitava da Páscoa, a sua fé naquele que venceu a morte. Para aqueles que tiveram que cumprir o doloroso dever de sepultar os seus amados, se lembrem disto. A nossa fé no Senhor que venceu a morte é o remédio para a nossa dor diante da morte. Nós não permitimos que os nossos amados morram, não é assim? Se pudéssemos, nós não permitiríamos que eles morressem. E isso é tão verdade que quando morrem, nós os mantemos pela saudade vivos na memória, na nossa história, na nossa casa. A nossa saudade os mantém vivos. Só que a nossa saudade, meu irmão, minha irmã, não ressuscita. A nossa saudade, digamos assim, é uma pequena amostra de que quem ama não quereria que o amado morresse. Por isso temos saudade. Mas se a nossa saudade não ressuscita, o amor de Deus ressuscita. Por isso somos chamados a colocar o nosso olhar sobre este que venceu a morte, acreditando que o amor dele é maior do que o nosso. O nosso amor pequeno, humano, não é um amor ressuscitador. O amor dele é. Nos basta então confiarmos a ele. E aí sim, vamos acreditar, e cremos nisso, que os nossos amados que entraram na morte estão vivos, estão escondidos com Cristo em Deus. E é isso que desejamos para as famílias que nesse dia celebram a Páscoa última dos seus amados. Esta Páscoa última os colocou no seio de Deus, e eles lá, junto daquele que ama e ressuscita, eles estão vivos, eles estão em paz, e haverá o dia em que estaremos de novo com eles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é